Botafogo precisa reforçar o seu elenco. Isso não é mistério, não é segredo para ninguém. Só que o Botafogo, meus amigos, também precisa reforçar o seu setor de gestão, a sua diretoria de futebol, principalmente. E aí existe uma possibilidade daquela máxima do bom filho a casa torna. Na verdade, fica em tom de pergunta: será que o bom filho a casa torna? Vamos falar um pouquinho sobre isso neste vídeo, mas antes vou pedir aquela moral de sempre, meus camaradas. Você caiu nesse vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, primeira coisa, é importantíssimo, deixa o like, o joinha, faz muita diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no Cantinho, inscreva-se no canal, beleza? Posso contar com vocês? Então, maravilha. Pois bem, senhores, vamos falar de Rafael Rezende, 41 anos, jornalista esportivo, que durante muitos anos trabalhou no Grupo Globo, né, no canal de TV Sport TV, onde ele se destacou como comentarista esportivo, cara. Um cara que sempre foi reconhecido no meio como estudioso, um cara extremamente capacitado, conhecedor de futebol, antenado com as novidades, até mesmo por conta da idade, tem uma excelente oratória, inteligente, é um cara também capacitado junto à CBF, com cursos aí de licença para treinador, e também, muito importante, cara, é muito bom a gente saber que tem pessoas assim no mercado, botafoguense como nós. Esse é o Rafael Rezende, que todos nós conhecemos desde sempre. Só que, a partir do início de 2022, depois de 16 anos no Grupo Globo, o próprio Rafael Rezende foi anunciado pelo Botafogo lá no início dessa era SAF Botafogo, ainda com Textor, né, em janeiro de 22, como head scout do clube. É uma mudança brusca na carreira que o próprio Rafael falou já algumas vezes que já estava pensando e planejando isso. Ele queria entrar um pouco na vida do futebol mais prático e não do lado da telinha, como comentarista, né? Ele foi contratado à época como responsável por análise de mercado, prospecção de jogadores, né? O setor até então criado principalmente para dar uma desafogada no Eduardo Freeland, que à época era o diretor de futebol, ou seja, a SAF chegou a isso, a gente não vai tirar esse mérito da gestão do Textor, a questão de estruturação, profissionalização de alguns determinados setores e, obviamente, esse setor de mapeamento, de scout, né, foi criado e o Rafael Rezende fez parte desde o início. E ficou muito conhecido como, principalmente, ser o braço direito do Brito, né, o Alessandro Brito, que também foi contratado, né, e o Brito sempre foi uma referência, reconhecido no mercado do futebol como o cara do scout no futebol brasileiro, não por menos, acredito eu, né, entre acertos e erros no Botafogo, esse é um assunto que já falamos muito, mas o Brito recentemente pediu para sair do Botafogo e assinou agora com o Crystal Palace, vai ser o head scout do Crystal Palace para mercado latino-americano, sul-americano, e o Rafael Rezende, então, ele era esse cara, é como se fosse o número 2 do setor de scout, né? É um cara que sempre trabalhou, pelo menos as informações que nós temos e tínhamos, né, critérios, estudos, erros e acertos no trabalho. Eu até acho, já falei algumas vezes aqui, meus amigos, sempre achei o trabalho do scout do Botafogo exageradamente estimado. E vejam bem, não estou falando que é um scout fraco. Eu só acho que foi superestimado, ok? Como qualquer situação na vida, até porque somos seres humanos, houve acertos, houve erros, um trabalho que até classifico na sua média como bom, não acho que foi ótimo, também, sinceramente, divergindo de alguns amigos botafoguenses que dizem que o momento agora exige muito do scout, isso aí eu concordo, mas muita gente fala que eu confio cegamente no scout agora, eu não confio, tá? Eu acho que no frigir dos ovos o trabalho pode ser classificado como bom, mas também a gente não pode fechar os mesmos e reconhecer que houve, de fato, muitos e muitos erros. Essa é a grande questão. Fato é que, como são pessoas profissionais, né, que trabalham e trabalhavam muito nos bastidores, né,
A gente não tinha, de fato, muitas informações de como era o dia a dia, quais eram as atribuições diárias no horário comercial, né, trabalho deles. Imagino que seja pesquisando, acompanhando jogos, inclusive em loco, relatórios, planilhas. Perfeito, tranquilo. Eu não consigo realmente mensurar o quão excelente foi, ou é, o trabalho do setor de scout. Claro, eu sou um leigo, não sei como é que funciona o dia a dia, mas para mim é muito difícil, é muito mais fácil, por exemplo, eu mensurar, opinar um trabalho de um diretor de futebol, em que, em tese, a gente sabe com muito mais clareza quais são as atribuições principais. É o cara que faz o elo com os jogadores, é o mercado, né, de relacionamento com empresários, passa diretamente para a diretoria, CEO e tudo mais, né? Ponto. Agora, não dá para também tirar o mérito, que inegavelmente o próprio Rafael Rezende, né, teve participação muito direta na montagem do elenco campeão em 24, por exemplo, só que eu não desconsidero os péssimos investimentos feitos também em 25, quando o Botafogo gastou lá, dizem, 600, 700 milhões, trazendo jogadores de qualidade para lá de questionável e em condições de negócio bastante duvidosas, no mínimo. Ponto. Essa é uma análise macro. E aí, em fevereiro desse ano, né, em fevereiro de 2026, até de maneira surpreendente, repentina, pouco depois, inclusive, de ter o seu contrato renovado, o Rafael Rezende, ele foi demitido do Botafogo. Ele já estava ocupando um cargo de coordenador de scout, promoção, né, por conta principalmente da consequente promoção do Brito, que passou a ser um diretor. O Rafael estava no meio daquele grupo, né, quase 50, 60 profissionais que foram demitidos de uma única vez por conta, obviamente, da crise financeira que o Textor nos meteu. E aí ele foi desligado em fevereiro e o nome dele começou a ser especulado. O Vasco, inclusive, recentemente fez uma proposta para ele ser um elo entre o departamento de futebol com o scouting vascaíno. Inclusive o Pedrinho lá, ele pensa em criar esse setor e fez um convite, uma proposta para o Rafael Rezende, claro, baseado no seu trabalho no Botafogo, baseado no conhecimento que todo mundo tem do Rafael como jornalista, um estudioso e tudo mais. O Rafael, a princípio, ele declinou, até porque, além de um tempo para dar uma descansada, ele também vai trabalhar, né, tem um contrato temporário assinado com o SBT e vai ser comentarista esportivo pelo canal do Silvio Santos na Copa do Mundo. Dizem, inclusive, que após a Copa do Mundo ele vai dar sequência às tratativas com o clube cruzmaltino. Não sei se procede ou não. O fato é que é um nome que está no mercado, é um nome que tem peso e muitos clubes certamente têm interesse. Nesse início dessa semana, inclusive, o Montenegro deu entrevistas e tudo mais, e na presença lá no canal Gerações Botafoguenses, do meu amigo Gerson e do Vitinho, o próprio Montenegro, quando foi abordado o nome do Rafael e tudo mais, enfim, houve um manifesto sobre a qualidade do Rafael, que seria importante ele estar nesse novo Botafogo que se desenha, e o Montenegro reconheceu a competência, né, as virtudes do Rafael Rezende, e ele falou que o nome dele já foi ventilado ao Gabriel de Alba, e que, sim, existe, quem sabe, um interesse, uma possibilidade de, na nova gestão do Botafogo, agora sob o comando da GDA Luma, o Rafael Rezende voltar para o Botafogo, somando tudo que a gente já conhece dele, o fato de ser botafoguense, o histórico, o trabalho já desenvolvido, suas competências. Só que nesse mesmo bate-papo foi sugerido, foi conversado sobre até mesmo o cargo de diretor de futebol. E aí, meus amigos, aí, na minha opinião, entra o pinguinho no i. Eu, sinceramente, nem vou entrar no mérito do Rafael voltar ou não, acho que para o scout, alguma forma ele pode colaborar, é um cara, como eu já falei, muito bom profissional, botafoguense e tudo mais. Agora, diretor de futebol, com todo respeito a ele, eu acho que ainda não tem bagagem suficiente.
E quando eu me refiro a bagagem suficiente, não digo conteúdo, eu digo peso, história, estrada. O diretor de futebol, ele necessita bagagem, rodagem, experiência, maleabilidade, postura. Não que o Rafael não tenha, mas tem que ser um cara de vivência no futebol maior, né? Eu não sei também qualificar se o Rafael hoje está pronto ou não para isso. Particularmente, não compartilho desse pensamento. Acho que ele poderia voltar e agregar muito mais, até mesmo no setor de scout, por ser essa pessoa estudiosa e tudo mais. Mas como diretor de futebol, nessa aí eu divido dos meus amigos do Gerações, eu acho que o Rafael é a quem. Precisamos de mais, um cara de relacionamento de mercado com outros clubes, empresários, um cara que seja malandro, né? Isso se adquire com experiência, quebrando muita cara, acertando. Claro, um dia ele vai precisar dessa primeira experiência para, quem sabe, até prosperar nesse cargo. Mas eu acho que não é nem a hora dele e muito menos a hora do Botafogo também fazer uma aposta em cargo de tamanha importância e um cargo que nós estamos aí, convenhamos, o Brito também não era essa pessoa e eu penso que o Léo Coelho também não tem a competência para tal. Diante disso tudo, desse exposto, eu pergunto para você duas coisas. Você é favorável, por exemplo, ao retorno do Rafael Rezende ao Botafogo? Sim ou não? E em qual cargo, em qual função? Aí que ele executava, alguma outra nova? Ou você também pensa que ele seria extremamente capaz de exercer uma eventual posição de diretor de futebol profissional? Enquanto você comenta, bora aí para a dica musical de hoje aqui do Cantinho. E a dica, meus amigos, você já sabe, tá aqui no descritivo desse vídeo o link, ó, dessa baita banda. A dica hoje vem lá da cidade de Palma de Maiorca, na Espanha. Para quem gosta de hardcore, meus camaradas, ó, bandaça, Mainline 10, meu irmão, com o álbum maravilhoso chamado Legacy. Legacy? Legado. Legado é justamente, cara, o que faz o nome do Rafael Rezende ser lembrado, inclusive, pelo Botafogo. Então, meus camaradas, enquanto vocês respondem as perguntas que eu fiz, ó, ouça este álbum bom para quem gosta de hardcore rápido, barulhento, mas bom. Mainline 10, Legacy, descasso. E com isso eu me despeço de novo, agradecendo aí a sua presença, pedindo de novo, reforçando, deixar o like, se inscrever no Cantinho Botafoguense e a gente se encontra no próximo vídeo. Saudações alvinegras!